Queridos irmãos de fé, amigos, são 18 horas e mais uma vez estamos reunidos buscando a sintonia com os mensageiros de luz de nosso amado Mestre Divino, para refazer nossas energias, agradecer mais um dia de vida e fortalecer nossa fé sob a proteção amorosa dos mentores do Lar Fabiano de Cristo. Hoje, nossa reflexão será em torno do capítulo 16, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro diz o seguinte: o título desses itens é Salvação dos Ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de ter aborrecimentos a um e amar a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. De Lucas, capítulo 16, versículo 13. E o outro, de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 24, conta a história do mancebo que queria saber como salvar, foi até Jesus e perguntou. Jesus lhe indicou vários mandamentos, várias ações que ele teria que fazer, e ele disse que fazia aquilo tudo desde a mocidade. Então Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, quando viu essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E aí Jesus falou aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Depois de ler esses dois itens, em princípio, nós podemos nos surpreender com os ensinamentos do Mestre. É sempre necessário buscar o verdadeiro sentido para nossos espíritos. Quando ele afirma que não podemos servir a Deus e a Mamon, que representa o dinheiro, não é o nome de um Deus, é a palavra hebraica para dinheiro. Ele nos remete à necessidade do desapego e ao bom uso que devemos fazer da riqueza, tanto econômica quanto de poder, e até intelectual. O dinheiro não contém o mal em si, o seu mau uso, esse sim. Com dinheiro e poder podemos salvar vidas ou prejudicá-las. Nas questões 814 e 815 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus a um concedeu riqueza e poder e a outros miséria? E os espíritos responderam: para experimentar a cada um de um modo. Aliás, bem o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos antes de reencarnar, os quais muitas vezes fracassam. A 815 é: qual das provas a mais temível, a riqueza ou a pobreza? E eles respondem: tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra Deus. A riqueza estimula todos os excessos. Mais uma vez, Kardec explica: a elevação nesse mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias quanto a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso, tanto maiores são as obrigações a cumprir.
e tanto maiores são os meios de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem brotar todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Parece-nos muito forte essa afirmação vindo de Jesus, mas, depois da advertência, o Mestre ensina a fórmula para evitar a queda. Buscar incansavelmente o desprendimento dos bens materiais e o cultivo da caridade, o cultivo do desprendimento. Mais uma vez se afirma que o dinheiro só tem valor quando pertence ao homem, mas não é seu dono. Então o homem escolhe o destino do seu poder e do seu dinheiro, das suas riquezas. Jesus ensinou e exemplificou que é insensatez acumular. Acumular bens sem pensar que o seu espírito é imortal e só levará o bem que tiver praticado. O resto ficará. Também levará consigo somente as virtudes que tiver conquistado com uma existência livre de orgulho e egoísmo, rica em humanidade e caridade. O dinheiro só tem valor quando serve ao homem e não quando é seu senhor. Ninguém pensa que as pessoas ricas estariam condenadas. Deus jamais faria isso com seus filhos. Só pede que, ricos ou pobres, espalhemos o bem, sejamos caridosos, solidários e, em circunstância alguma, menosprezemos o menos aquinhoado nesta vida, seja de dinheiro, de poder ou de inteligência. Como a doutrina nos ensina a reencarnação, aprendemos que precisamos passar por todas as lições que nos façam ser merecedores de atingir ao nosso destino final, a perfeição e a felicidade prometidas por nosso Pai. Então, queridos amigos, é aí que nós nos damos conta que Deus não pede que as pessoas renunciem a tudo. Na parábola, ele faz isso. E o jovem, o mancebo, como diz o Kardec, vai embora, triste, porque ele queria prosseguir. Mas o que acontece com ele? Ele não tinha condições de se desprender do seu dinheiro, da sua riqueza. E sem essa condição, ele não teria a abnegação, ele não teria a renúncia, tudo aquilo que faria com que o seu espírito evoluísse e conquistasse a condição de entrar no reino de Deus. Nisto nós sabemos que teremos todas as oportunidades para recomeçar. Então os ricos e os pobres invariavelmente vão mudar de posições em uma ou outra existência. Então, a grande lição que nos fica, queridos irmãos, é
cultivar o desapego, que é uma das coisas mais difíceis nesta encarnação que estamos atravessando. O apelo do mundo material é muito forte e nós, através dos séculos, ainda carregamos muito orgulho, muito egoísmo e muita vaidade em nossos espíritos. Mas isso não nos condena irremediavelmente, porque sempre podemos contar com a misericórdia do Pai. Depende de nós, que aos poucos vamos nos desprendendo e aprendendo que só importa cultivar em nós aquilo que vamos levar na nossa viagem de retorno ao nosso verdadeiro lar, que é a espiritualidade. Então, meus amigos, que Jesus, esse mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso farol, ilumine nossas escolhas e nos ajude. Não acontece de um dia para o outro. É ao longo das muitas existências que nós vamos nos despindo. E vai chegar uma hora, uma vez, que nem vamos precisar ter medo da riqueza, porque vamos saber usá-la em benefício próprio e de todos aqueles necessitados que pudermos ajudar. Que Jesus nos fortaleça na caridade, no amor, no perdão, na humildade, que são os nossos verdadeiros tesouros, e que estes tesouros são o nosso passaporte para entrarmos no reino de Deus. Boa noite a todos.